Seja bem-vindo, tripulante, ao Solution Cast, um podcast pensado por mentes inquietas para a gente discutir hospitalidade, multipropriedade, turismo no geral e para onde esse mercado está indo. E nada mais justo e interessante a gente trazer mentes inquietas por trás desse mercado, né? Não tão por trás, na verdade, até bem à frente. E hoje nós estamos aqui com Alexandre Zubaran e Perla Fernandes para falar sobre o tema A Experiência do Hóspede na Multipropriedade. Bom, sejam bem-vindos aí a mais um episódio, né? Com dois convidados ilustres, né? Para mim uma honra recebê-los, né? Eu que sou da região ali de Olímpia e eles são os líderes aí do avanço, né? Dessa atividade ali na região. Eu sou natural de Bebedouro. Costumo falar que eu sou de Ribeirão Preto, né? Porque Bebedouro ninguém conhece. Mas agora, Olímpia também, eu vou começar a falar que eu sou de Olímpia, né? Porque todo mundo conhece. Então, é muito bom ver esse avanço, né? Eu que estou na hotelaria, eu vejo o quanto Olímpia avançou. Eu me lembro quando eu fui conhecer o Termas, né? E na ocasião tinham 2 piscinas e 2 quadras de tênis. E hoje é um destino super consolidado, referência nacional, um case de sucesso mesmo. E a gente tem lideranças inspiradoras aí, mentes inquietas, sim, que é a Perla e o senhor Alexandre. Sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui. Maravilha, é um prazer estar aqui conversando com vocês e aqui com a Perla, está à disposição aí para toda a audiência de vocês, para a gente falar sobre qualquer assunto que seja interessante. Obrigada, Zubaran. É um prazer, de fato, estar aqui falando com vocês, 2 ótimas referências. E aí, começando um pouquinho para falar sobre isso, eu quero que a gente comece falando sobre essa experiência de vocês, fazerem um apanhado aí de onde vocês passaram e qual foi a experiência de vocês, como começaram nesse mercado, se puderem trazer para a gente essa história. Quer começar? Eu começo. Todo mundo acha que eu moro em Goiás, né? Porque eu tô trabalhando para empreendimentos e grupos goianos desde o ano de 2000. Então, eu já estou no turismo desde os 15 anos de idade. Naquela época, eu começava a trabalhar muito cedo. Sou turismóloga, né? Então, eu já tenho aí 32 anos dentro do turismo, primeiro em operadora de turismo, e no ano de 2001 eu entrei para a Viva, né? Foi minha primeira experiência na hotelaria. E ali eu fiquei 14 anos, né? Foi uma escola, tenho muito orgulho de ter passado por lá, e dali eu parti para esse projeto em Olímpia, que realmente era um projeto audacioso, né? De um grupo incorporador de 2 hotéis com 1.000 apartamentos. E quando o Zubaran me contou, e a gente, né? Eu sou diretora de vendas e marketing atualmente na Enjoy, mas nas horas vagas também estou esposa do Zubaran, né? Que é sócio da Enjoy. Então, quando ele me convidou para esse projeto, eu falei, meu Deus, eu fui lá conhecer, eu fiquei assim, maravilhada, eu que já tinha acompanhado o crescimento de Caldas Novas, de próprio Rio Quente, enfim, e eu vi ali que seria um destino que teria grande sucesso aí, né, para os brasileiros, e não estava enganada. Então, mas eu tive que trocar muita coisa, né? A gente, na hotelaria convencional, a gente tem uma mentalidade de marketing, de vendas, estratégias, e quando você entra para o segmento de multipropriedade, você realmente precisa reescrever, né? Não é igual, não são os mesmos fundamentos, então... E isso lá em 2016, que foi quando nós começamos, né, a implantação dos hotéis de Olímpia, lá em 2016 não tinha referência aqui no Brasil, né? Então, a gente procurava saber, poxa, mas como se forma o hoteleiro, né, com 22 mil proprietários? Como gerir esse equilíbrio? Como que a gente posiciona um produto desse, né, que agrade a todos os tipos de públicos? Como que a gente vai mercadar, né? Vai distribuir esse produto? Então, é bastante diferente.
Mas é uma experiência, né, todos os dias desafiadora. Eu digo sempre isso. Eu tive que deixar os conceitos básicos da hotelaria, trouxe para mim um yield management, né? Não é nem RM, a gente fala muito de revenue, né? Mas tudo que tinha na hotelaria não conseguia atender a nossa dinâmica. Então, eu trouxe alguém do segmento de linhas aéreas para que pudesse nos ajudar e se desapegar dos conceitos de revenue, de distribuição, precificação, enfim, para que ele conseguisse atender a nossa dinâmica de multipropriedade. Então, foi mais ou menos isso, mas são 32 anos já de estrada aí. Muito legal. Depois a gente vai entrar mais nesse assunto, desses desafios e de como vocês trouxeram expertise de outro mercado para nós, né? Que é necessário, não só da hotelaria, como foi também essa parte da hotelaria na multipropriedade. Mas agora eu quero ouvir um pouco do Zubaran também, na história dele. Eu já tenho aí uns 40 anos de hotelaria. Eu comecei pela porta da operação. Eu passei por todas as áreas que vocês podem imaginar dentro de um hotel. E comecei muito novo também. Com 20 anos eu já era gerente geral de hotel. E a partir daí eu fui sempre militando na hotelaria de lazer. Depois tive uma passagem de 7, 8 anos na Rede Othon de hotéis, quando a Rede Othon de hotéis era uma referência nacional importante, era a maior empresa de hotéis da América Latina, então foi uma escola importante para mim. Trabalhei no Grupo Varig, trabalhei no Rio Quente Resort, trabalhei na Costa do Sauípe, então sempre atuando como executivo. Tive a oportunidade de presidir e fundar algumas associações que continuam firmes e fortes aí, atuando pelo nosso setor. Resort Brasil, né? A Resort Brasil, por exemplo, e em 2016, a Perla tem razão, em 2016 a gente começou a acompanhar a obra final de 16, a gente fundou a empresa e começou a acompanhar a implantação desses 2 naviozões de Olímpia, primeiro o Olímpia Park Resort, que a gente inaugurou em 2018. E foi uma fase de muito desafio mesmo, porque, como ela falou, como ela disse, não tinha nenhuma referência. E olha só, eu estou aqui lembrando, primeiro o que o Fernando falou, que nessa época o Termas de Laranjais não era o que ele é hoje, a cidade não é o que ela é hoje. A gente devia ter 5 mil leitos, entre 3 e 5 mil leitos em Olímpia. A Olímpia hoje tem quase 40 mil leitos, 33 mil leitos, talvez, um pouco mais. E nessa época eu lembro que a primeira empresa, o primeiro parceiro que eu conversei foi com a eSolution. Foi a primeira ligação que eu fiz e disse o que seria a Enjoy, que não existia ainda. Nós fizemos um workshop aqui em São Paulo. Fiz um workshop, vocês vieram para São Paulo com todos os executivos que eu estava contratando, participaram desse workshop, a gente contou o que seria a Enjoy, era só uma ideia, né? Qual que era o nosso propósito, o que a gente queria fazer. A gente teve oportunidade, como a gente estava numa fase desonerado da operação, a gente não tinha uma operação hoteleira, a gente estava implantando o hotel. Eu tive a oportunidade de beber de tudo que estava acontecendo em Caldas, né, com a multipropriedade, para a gente... mas muito ali, né, no berço da multipropriedade em Caldas, e tentar entender os acertos e os erros para reimplantar, para reintroduzir em Olímpia uma multipropriedade um pouquinho mais aproximada da vertente hoteleira, tentando equilibrar a vertente imobiliária do negócio, que já caminhava muito bem, com a vertente hoteleira. E o eSolution foi parceiro de primeira hora, mas também aceitou, comprou a ideia que a gente desenvolveu e nos ajudou a escrever o que é hoje a multipropriedade. Ela comprou quase que a metodologia, né? E sempre nos orientando
sobre o que seria interessante customizar e o que não seria interessante customizar, né? Então, isso foi... Sim. Não, e a gente tinha uma proposta de operação bem diferente naquela época, né? Hoje eu tenho consciência, sem falsa modéstia, que quase todo mundo que entrou na multipropriedade no Brasil foi no Olympia Park Resort para ver o que estava acontecendo, porque foi talvez o primeiro grande case de entrega, né? A multipropriedade já vinha sendo amplamente discutida, mas na sua vertente imobiliária, comercializadora, incorporação, questões de planejamento financeiro. A primeira grande entrega que teve da multipropriedade para o mercado... Com 912 apartamentos. De operação foi o Olympia Park Resort. Então, eu acho que o sucesso desse case foi construído a 4 mãos com o E-Solution. Estou aqui lembrando das conversas que eu tive com o Lincoln sobre esse tema e o quanto que ele comprou o nosso jeito de operar diferente, o quanto que ele me disse, olha, a turma está fazendo diferente, está fazendo assim, está fazendo assado, e a gente foi encontrando a nossa metodologia, a nossa tecnologia de gestão a partir dessas conversas. Bacana. Zubaran, e a gente ouviu isso assim, nós estávamos conversando sobre isso antes de começar. Quanto de fato Olímpia é um case que elevou a régua, né, quando se entrega hospitalidade. Aqui em Caldas Novas, que é onde a gente está, a sede principal, eu já ouvi, né, às vezes estava em empreendimentos aqui da região e ouvi pessoas dizendo quanto Olímpia entregava qualidade em todos os aspectos. O Fernando teve a mesma situação, ouviu isso. Então, a gente aqui entregava um tipo de turismo, né, um tipo de hospitalidade, e vocês trouxeram isso, não, vamos fazer diferente, vamos usar uma referência, vamos fazer a coisa melhorar, né, diferente do que estava sendo praticado no mercado. Então, é prova viva, de fato, porque eu conheço, Olímpia também fui. É uma cidade que a cidade em si tem uma estrutura muito boa, os empreendimentos entregam uma qualidade de atendimento de A e B excelente, que a gente fica encantado mesmo. Então, tudo isso é óbvio, né? Resultado do trabalho de vocês e que, com certeza, levou a régua para a gente aqui. A gente tem que suar um pouquinho para chegar no que vocês construíram. Né? Exatamente. É interessante também falar dessa... Pelo menos é uma percepção que eu tenho, né? Essa mudança do segmento do mercado imobiliário, da multipropriedade, para o mercado da hospitalidade. Porque na minha visão, até mesmo isso implica em venda, né? Não sei se a Perla concorda, mas eu vou colocar uma questão. Para você consolidar uma venda de uma cota, por exemplo, eu acho que nada mais perene e seguro do que você ter um serviço de hospitalidade. Porque você faz com que a pessoa vá até o seu empreendimento, ele goste, ele gostando, ele retorna, ele retornando, com certeza ele vai falar bem desse serviço para alguém. Então, ele está criando um boca a boca, né? O famoso boca a boca, que é uma venda perene, uma venda segura, né? A pessoa vai indicar um bom produto para um amigo, para um familiar. Então, essa migração do mercado imobiliário, do segmento imobiliário para o segmento de hospitalidade, na minha visão, iniciou-se em Olímpia. Não sei se vocês concordam. Eu acho que sim. Eu acho que foi um pouco disso que a gente estava falando, né? A gente quebrou alguns paradigmas que existiam na época, né? De que o multiproprietário não usa os serviços de alimentos e bebidas, de que o multiproprietário não quer isso ou não quer aquilo. Então, basicamente o que a gente fez, e que é lugar comum hoje, é que a partir do momento que entrou naquele empreendimento, naquele prédio, seja multiproprietário, seja polista, ou seja um cliente do pool hoteleiro, é um hóspede. A partir daquele momento, aquele hóspede tem que ser atendido nas suas necessidades básicas de diversão, de alimentação, de serviços, etc. Então, esse foi o conceito básico, né? E eu acho que foi
foi vitorioso e é o que é lugar comum hoje, todo mundo faz dessa forma. Eu vendo aqui o nome do quadro, né, que é Mentes Inquietas, Nayara, foi muito feliz nesse nome, porque eu falo que o Zubaran, uma vez por dia, ele tem uma grande ideia, né, e aí sentam os diretores na frente dele para sair desenvolvendo. Porque o que o Fernando falou é uma verdade, assim, o ciclo, né, da retenção de cliente impacta muito nos resultados, né? Então, seja para a venda da cota, seja para depois a venda do A e B dentro do hotel, seja para a venda do pool hoteleiro, porque a gente entende que é um negócio misto, né? Não dá. Antigamente você tinha só o negócio imobiliário, então você comprava um flat, né? O com do hotel e tudo mais. Ou aí mesmo você comprava uma cota, né? Num prédio, que tinha aqueles prédios antigos. Me lembro que nós fomos convidados para vários projetos em Caldas Novas e a gente ia visitar, a gente falava, não tem como operar lá, ou então acho que não vai ter o espaço para o lazer lá, porque ele era só um empreendimento imobiliário. Sim. Aí depois teve essa evolução de juntar o imobiliário com o lazer, que também começou em Caldas Novas, mas ele explodiu realmente em Olímpia, com os grandes empreendimentos e com os grupos, né, empreendedores ali para o entretenimento. Então, assim, a visão do Fernando está certíssimo. Mas a gente tem um novo cliente aí, que é o multiproprietário, porque eu sempre atuei, por exemplo, na Viva, sempre foi timeshare. Então, o timeshare, ele tem um cliente com expectativa, uso diferente, né? Todos eles querem descanso, lazer, bem-estar, isso é commodity, né? Digamos assim, numa escolha. Mas a expectativa é que ele consiga vaga para usar as X semanas que ele tem no ano, ok? Na multipropriedade, não. Na multipropriedade, ele tem garantia deste uso. Então, ele deixou de ter o problema do timeshare, que era conseguir vaga, que você tem que agendar com 9 meses de antecedência, né? Às vezes 6 meses, para conseguir usar a semana. E na multipropriedade, não. O direito de uso dele é inequívoco, está garantido. Ele vá ou não vá, o apartamento dele está lá. Ele pode mandar um convidado, enfim. Então, a expectativa do multiproprietário e a relação que ele tem com a gente é de um condômino, de fato. Então, ele vai lá, se ele vê um risco na parede, ele fala, se ele se preocupa com o empreendimento, né, com o patrimônio dele. E daí o nosso desafio em se relacionar com ele de forma diferente, né? Primeiro, para que ele não seja aquele condômino assíduo que tenta intervir em todas as questões do hotel, porque isso no dia a dia é muito complicado, né? Se a gente tem 200 condôminos, está tudo certo. Quando a gente tem 22 mil condôminos, já é diferente. Então, a nossa gestão, desde as assembleias até a parte de cobrança condominial, de demonstração de resultados e de informação, né? Ela é completamente diferente do que a gente tinha antes de vacation, de timeshare. E aí a gente teve que encontrar, porque a gente viu empreendimentos que tentaram se relacionar demais e não deu certo, porque aí mistura-se todos os papéis, né? Misturam-se todos os papéis. Tinha gente que o próprio multiproprietário queria ser o síndico do hotel, né? E a operação hoteleira é muito complexa, principalmente em empreendimentos desse porte, de 1000 apartamentos, enfim. Então, nós temos que ter profissionais de mercado, técnicos nisso, né? Enfim. E teve empreendimentos que se relacionaram de menos, e aí criou-se uma distância entre os multiproprietários e eles se reuniram e deu tudo errado. Então, a gente tem aí a figura do Zubaran à frente já há 7 anos, né? Que ele faz muito bem esse papel de gestor, né? Ele hoje é o principal dos sócios, ele é o principal executivo, né? Porque nós temos outros 2 sócios,
duas empresas sócias, né? Ele é o principal executivo e ele consegue equilibrar bem a relação com o proprietário, uma relação de respeito, uma relação formal, uma relação equilibrada, né? De fato. E a gente consegue atuar nas outras frentes. Então, para a multipropriedade não existe caminho fácil, mas ele começa na relação com o seu multiproprietário. Perfeito. Não é operação hoteleira, não é implantação, não, e tudo isso é composição, mas a principal relação é a relação com o multiproprietário, né? E depois você tem as esferas ali, a gestão do condomínio, os serviços hoteleiros, o A e B, que é fundamental, e o entretenimento, né, que é o objetivo principal de todos que vão para lá. Então, esse ciclo, Fernando, de conseguir ter uma boa avaliação na reputação, nas redes sociais e tudo mais, ele é importantíssimo, ele é vital. Mas nos bastidores da multipropriedade, ele é muito mais do que o que se faz na hotelaria convencional e o que se faz no timeshare, né? Então, essa é a nossa especialidade, até a gente, quando tem algum projeto que chega para a gente, porque além dos empreendimentos de Olímpia, nós fazemos consultorias também, nós participamos de implantação de mais de 17 hotéis aqui no Brasil. É que a gente não é muito de imprensa, né? A gente não é muito de exposição, mas de outros empreendimentos que nós fizemos toda a parte executiva, né? De estudo, implantação, gestão, enfim. E em São Paulo, em outras cidades também, o Zubada participou ativamente, né? E eu sempre na parte mais de posicionamento de produto, marca, relacionamento com o cliente. A gente tem plena certeza de que aqueles empreendimentos que souberem fazer o relacionamento com seus proprietários, eles vão prosperar. Aqueles que não souberem fazer, você pode fazer a melhor hotelaria, a mais exclusiva que for. Mas se você não tiver o foco nessa relação com multiproprietários, a gente entende que o ciclo não está completo aí, né? Perfeito, Perla. E eu queria até te perguntar sobre isso, assim, vocês entendem que o relacionamento que vem depois, né, a questão do condomínio, hotelaria, é uma consequência de um relacionamento bem construído com o multiproprietário. E aí, qual dica, assim, você poderia dar, apesar que você falou muita coisa, mas de como construir esse relacionamento de uma maneira saudável? Por que eu estou perguntando isso? A gente vê alguns cases no mercado, né, claro, que tem dificuldade de fazer que o multiproprietário use as suas semanas. Isso gera, às vezes, até uma insatisfação com a compra, com aquele investimento que foi feito, enfim, às vezes gera cancelamento depois. Cancelamento. Exato. Então, a gente vê alguns empreendimentos com essa dificuldade, às vezes até chegam a recorrer a uma intercambiadora, que é uma coisa também que chama a atenção, porque daí tem possibilidade de ser, né, daquele multiproprietário aproveitar em outro lugar e tudo. Mas qual assim, não vou falar o segredo, né, porque isso é a expertise de vocês, mas dica que vocês dariam em relação a como construir isso de uma maneira saudável? Quando a gente estava fazendo estudo para implantar esses empreendimentos, depois fizemos em outros também, a gente notou que a taxa de uso, isso há uns 5, 6 anos atrás, era em torno de 20%, de 20% a 25%. Então, todos os multiproprietários, eles usavam, 40% colocava no pool, ou 30% e 60% não colocava. E desses 60%, só 20% usava, né? E a gente notou que estava diretamente ligada à adimplência ou inadimplência do condomínio em relação ao uso. E aí tem várias mentalidades, né? Eu vejo mentalidades no mercado, quando a gente senta com outros empreendedores, que eles dizem assim, eu não queria um pool hoteleiro muito grande. Porque se eu tiver um pool hoteleiro muito grande, aí vai gastar mais energia, daí vai gastar mais água, os meus custos vão aumentar, então eu não tenho interesse em fomentar o pool hoteleiro, não. Mas quando você não fomenta o pool hoteleiro, que você tem só a visita do hóspede, você não consegue equilibrar serviço.
Então, você precisa ter o volume de hóspedes no hotel, que é para pagar a mão de obra, obviamente, para você ter receita que era entendida como marginal, né, Zubaran, como a receita de AIP ou a receita de outros serviços, spa, por exemplo, né? Então, a gente veio com uma mentalidade diferente de que, assim, quanto mais lotado o hotel estiver, melhor. Nossos preços têm que estar equilibrado para a gente pagar o custo, mas quando eu tenho o proprietário usando, ou ele manda um convidado dele, ou ele está no pool e eu tenho boa performance no pool, o hotel fica ali com uma média de 70% de ocupação no ano, que é o que a gente tem em Olímpia, a gente consegue, bom, o hotel vai estar lotado, às vezes a piscina é pequena para o número de hóspedes, mas aí tem os parques aquáticos, tem a programação de lazer, mas a gente consegue ter um empreendimento vivo, um empreendimento que todo mundo vai lá e vê assim, nossa, isso aqui tem vida. As pessoas aspiram vir para ficar no enjoy. Elas querem vir por causa do entretenimento, querem vir porque tem em todo lugar uma coisinha para comer. Tem pessoas que não vão para o parque para ficar no hotel, né? E o nosso público é um público de classe econômica, vamos colocar C, B, né? Mas ele é um momento de lazer para ele, né? E é tudo mais barato no hotel, porque se ele for para a cidade ou para o parque, a gente também faz questão de ter um equilíbrio sobre isso, né? Sobre preços também, diferente dos resorts de luxo e tudo mais, porque a gente entende que o nosso público é sensível a preço. Então, o equilíbrio dessa estratégia, Nayara, é o ponto-chave aí para a gente conseguir se relacionar bem com ele, é ele sentir que a gente está pensando nele. Quando a gente coloca um carrinho elétrico, que não estava previsto no memorial descritivo, que não estava prometido para ele, mas a gente entende que ele pode querer ir para o parque com um bebê no colo ou com uma pessoa de idade, a gente coloca um carrinho elétrico e assume isso como um serviço diferencial, ele entende que a gente está pensando nele. Quando a gente dá um desconto para ele no almoço ou no jantar, que é um desconto para ele, quando a gente parcela em 5 vezes sem juros o gasto dele no hotel, a gente está fazendo ação para se relacionar bem. Então, relação não é mandar carta, não é mandar boleto, não é mandar e-mail. Relação é, de fato, uma entrega ali na hora da verdade de algo que traga benefício para ele ou para os convidados dele, né? Na hora da hospedagem. Faz um over delivery, né? Ele se sente... Sim. Mais o vendedor vai falar, mas vai falar... Perfeito. Não, super rico isso que você falou. De fato, é um diferencial que a gente sente quando fica, né, no empreendimento da Enjoy. Quando eu fiquei, pelo menos, eu senti isso, assim, que tinha essa qualidade na entrega. Bom, só em relação, eu tenho visto, né, o mercado ele está muito pujante aí em relação a lançamentos de novas multipropriedades, né? Enquanto turismólogo que sou também, eu vejo que você levar um hóspede para um destino que tem a vocação, isso eu acredito que seja um pouco um multiproprietário, né? Comprar uma cota de um destino que tem essa vocação, por exemplo, um litoral nordestino, né? Você tem uma facilidade. Porém, isso pode chegar um momento que o multiproprietário ele acaba se cansando, né, de fazer esse deslocamento todo ano, enfim, sempre no mesmo lugar, né? E eu vejo que as atividades acessórias dentro desse destino, eu estou dizendo isso porque eu sinto isso aqui em Caldas, tá? As pessoas acabam comentando, né? Olha, nossa, eu gostaria de uma indicação de um restaurante legal. O que tem para fazer além dos parques? Tem algum atrativo natural no destino para a gente poder usufruir? Isso também acaba sendo algo importante, né? Não sei o que vocês acham em relação a isso. Para mim, Olímpia, eu sou fã de Olímpia porque eu sou da região, mas eu reconheço que Olímpia acabou se desenvolvendo de uma forma muito, muito organizada,
com esses equipamentos de turismo, né? Por exemplo, de restauração, você tem bons restaurantes, você tem bons atrativos, né, em Olímpia. E eu gostaria de saber essa questão. Isso, de fato, é um fator determinante, por exemplo, para o multiproprietário? Nossa, eu posso ir para a Olímpia porque tem isso. Eu tenho opção, né? Não somente lá dentro, né? Por mais que tenha o serviço. Eu acho assim, Fernando, a conversa aqui descambou para conceitos amplos e muito legais aqui para a gente fazer um podcast para cada tema que foi abordado. Mas o desenvolvimento de Olímpia, ele é realmente impressionante. Eu falo de desenvolvimento turístico a minha vida inteira, tem 40 anos que eu falo disso. E é a primeira vez que eu estou dentro de um desenvolvimento impressionante, né? E se você parar para pensar, poxa, houve um planejamento adequado para isso? Houve um pensamento estratégico que evoluiu para esse momento que a gente está? Não houve. Houve a sincronicidade de ter empresários ou poder público pensando no mesmo caminho. Então, no passado, a cidade foi beneficiada por uma bênção de ter empresários e homens públicos pensando no turismo como vetor de desenvolvimento, e aí essa coisa foi descambando para o sucesso que é hoje, né? Uma cidade que se desenvolveu nos últimos 70, 80 anos através do agronegócio, hoje tem um vetor de desenvolvimento que é potente e absurdamente estimulante, e de um modelo de negócio que provoca um fenômeno de clusterização. Quando você coloca um outro grande resort em Olímpia, ele não exerce uma concorrência ruim, ele exerce uma concorrência positiva. Você clusteriza a atratividade, o poder de atratividade daquele destino amplifica. E aí atrai um novo parque, atrai um novo equipamento, atrai o aeroporto, atrai o músico, atrai a banda, atrai o monitor de lazer. Então, esse fenômeno de clusterização acaba beneficiando o destino como um todo, e que no português, no caipirês, a gente diz que quanto mais vaca, mais bezerro. Então, é basicamente isso. Caldas Novas também passou por esse processo de clusterização, mas Caldas está vivendo um momento de super oferta, um momento que precisa aumentar o poder de atratividade do destino. Caldas tem atributos fantásticos. Caldas é um fenômeno, tem uma quantidade de leito, uma quantidade de parques impressionante. Isso precisa ser só reorganizado num pensamento estratégico, ofertado talvez, promovido de maneira diferente. Eu não tenho dúvida que Caldas volta a crescer com a mesma força que hoje cresce Olímpia. Então, eu acho que no que diz respeito a destinos turísticos, é que a gente está tendo a bênção de crescer em Olímpia a oferta de leito com a oferta da atratividade, com o poder de atratividade da cidade. Essas duas linhas estão crescendo juntas, né? Então, isso garante a perpetuidade do destino, né? É isso que garante a perpetuidade do destino. E só para contribuir com o que vocês estavam falando antes, que a Perla estava falando, eu vejo algumas questões aqui que são fundamentais. Primeiro, do ciclo de desenvolvimento desse negócio que a gente chama de multipropriedade. Ela nasceu exclusivamente com a vertente imobiliária, como uma oportunidade até de financiar empreendimentos, e vocês se recordam que os empreendimentos desse primeiro ciclo, vamos dizer assim, eram apartamentos modernos, prédios modernos, apartamentos confortáveis, apartamentos amplos, às vezes até maior do que precisariam ser, mas não tinha entrega de entretenimento. Era um flat, era um prédio, uma parte hotel, que você tinha ali só uma recepção, um restaurante, uma piscina, que às vezes era até uma piscina pequenininha. Aí teve um segundo ciclo do negócio que os incorporadores começaram a entender o que o cara que está comprando quer e quem está comprando, que é casal com filho. Então, um casal com 2 filhos, ele quer entrega de entretenimento. Então, o segundo ciclo desse desenvolvimento ainda era o flat, ainda era o apart hotel, né, vamos dizer assim, mas o térreo já tinha
uma academia, já tinha uma sala de cinema, já tem uma brinquedoteca, já começa a ter uma entrega de entretenimento. Agora, eu acho que existe uma compreensão total de quais são as necessidades de quem se hospeda, e aí nós estamos no ciclo do resortão. Então, os empreendimentos que estão nascendo agora são empreendimentos que estão nascendo com uma ampla oferta de lazer, estão nascendo com convívio com a natureza, alguns tematizados. Então, nós estamos num momento de amadurecimento desse negócio muito interessante. E isso reflete também na capacidade de gestão, na capacidade na estrutura de governança, na profissionalização das empresas que permanecem nesse negócio. Porque imagina a complexidade. Uma coisa é um hotel, que você tem um inventário fixo para aquele apartamento, né? Tem 1.000 quartos ali. Você tem no 990, apartamento 990, você tem um tratamento toda semana. Toda semana você tem um tratamento financeiro, contábil, fiscal e operacional, igualzinho, toda semana. Na multipropriedade, você tem, a cada semana ou a cada módulo de semana, você tem um tratamento diferente. Tributariamente falando, contabilmente falando, operacionalmente falando, absolutamente diferente da semana ou do módulo de semana anterior. Isso impõe uma complexidade muito grande, é tudo muito novo, é novo para quem está operando, é novo para quem comprou a cota, é novo para o cartório, é novo para o banco, é novo para a prefeitura, é novo para todo mundo. Então, o segmento passou, ao longo desse desenvolvimento de produto, também passa por um amadurecimento muito grande, e agora, nesse momento que a gente está de mais maturidade, o multiproprietário ele também tem noção melhor do que ele comprou, do que ele tem, de quais são os direitos dele. E, por outro lado, você tem administradores e incorporadores e comercializadores com um nível de governança, com um nível de profissionalização muito diferente do primeiro ciclo, né? E na Enjoy, para te falar um pouco do que a Perla defendeu, a gente, desde muito, a gente desenvolve uma cultura de enfrentamento dos fatos. A gente não coloca nenhum problema para baixo do tapete. Seja com um hóspede, seja com um multiproprietário, seja com nossos colaboradores. A gente estimula os nossos executivos a enfrentar os fatos. A gente tem que ser resiliente, não tem jeito. Nossa operação é uma operação de volume. A cada semana, a gente tem 1.000 famílias proprietárias com necessidades e interesses e desejos diferentes. Quando a gente se reúne, quando a gente faz fórum online, quando a gente recebe eles pessoalmente, a gente tem que ser resiliente, porque esse cara, ele é como se fosse, ele não é só um usuário, ele é um hard user, e ele tem uma sensação de pertencimento muito grande. Aquilo é dele. Ele quer falar, como a Perla disse, que tem um sujo na parede. E você não pode menosprezar isso. Você tem que conviver com isso e enfrentar essa cultura de essa resiliência. E aí a gente tem que entender que nós estamos na indústria de serviço. Na indústria de serviço, você tem que ser resiliente para aguentar esse tipo de relação. Não tem mimimi. Porque, vamos lá, se a gente estivesse na indústria tradicional, você vai para uma linha de produção com a prancheta na mão e você anota ali o que é não conformidade, quais são os problemas de qualidade que você tem ali na linha de montagem. Na nossa indústria, não. O garçom atendeu mal, deu ruim. Você não pode falar assim, volta aí, ele vai atender o senhor novamente. Espera aí que eu não achei legal, ele vai atender, menino, vai lá e atende de novo. Deu ruim, deu. Você tem que corrigir a partir desta realidade, né? E a correção, Nayara, só para te falar, a correção, ela muitas vezes está no posicionamento do produto, né? Porque, por exemplo, os produtos Enjoy de Olímpia, eles não são produtos de luxo. Então, a gente, quando faz a nossa campanha, a nossa propaganda, o nosso anúncio, a gente tem lá a nossa venda dentro das operadoras, das OTAs,
a gente tem que posicionar o produto de verdade, né? A gente tem que dizer, olha, ele tem um excelente custo-benefício, ele é moderno, ele tem um apartamento amplo, ele tem lazer, ele está colado no parque, mas a gente não pode vender luxo, sofisticação, porque não é o nosso produto, né? E às vezes, na alta temporada, até pela guerra tarifária que se tem, você leva um cliente que ele chega lá e fala assim, nossa, mas não, eu não estou acostumado, eu não sabia que era assim e tal, e a gente diz assim, tá, o senhor quer fazer, o senhor quer se hospedar, voltar outro dia? Então, também vejo isso em vários produtos, não é só no Enjoy, de que a gente, da multipropriedade, a gente tem essa questão, que a gente tem que posicionar o produto e cobrar por ele de forma justa, de forma correta, para que a gente não atraia um cliente que não é para o nosso produto, né? Que ele espera um produto de luxo, ele espera um resortão, que a diária está R$ 3.000, não, a nossa é 600, né? Com café da manhã, então esse aqui é a nossa realidade, mas tem sim, o apartamento é esse, isso surpreende o padrão do apartamento, o padrão da comida, né? Por mais que a gente fale de hotel econômico, mas a gente dá uma comida de qualidade, né? O lazer também é bastante divertido. Tem gente que pergunta, nossa, como é que isso aqui se paga, né? Então, a gente também tem essa questão, quando você fala de fechar ciclo de relacionamento, multiproprietário eles vão três vezes no ano, mais de 50%, vai mais de 3 vezes por ano, e o público convencional, que são os não multiproprietários, né? Os não proprietários, a gente tem um índice de retenção altíssimo, não só a Enjoy, a cidade também. A cidade faz os estudos e as famílias vão pelo menos 2 vezes por ano para a Olímpia, né? 60% de todo mundo que a gente recebe volta para a Olímpia, então esse índice é muito alto, o índice de retenção lá. E para isso, não só para proprietário, isso é importante, mas para o hóspede convencional, você tem que vender a verdade. Você tem que vender, olha, tá lá, eu sou o hotel mais econômico. Dos grandes, nós somos o hotel mais econômico. A gente tem custo-benefício. Então, a gente em Olímpia se relaciona com a concorrência de forma que cada um ganhou o seu papel. Então, você tem o Ferrasa, que tem o padrão dele, você tem o outro empreendimento que também assumiu o posicionamento, e você tem os empreendimentos da Enjoy. Em outros destinos, nós já fizemos gestão de empreendimentos de luxo, né? Tem outros projetos que a gente participou que são empreendimentos de luxo, que aí muda tudo. Aí o target é diferente, o posicionamento é diferente, a diária é diferente, onde eu vou captar é diferente, que produto eu vou vender é diferente. O produto de saída de um hotel de luxo é basicamente o produto top de um empreendimento da sala de vendas de Olímpia. Então, destino versus experiência versus produto, você tem que, depois disso tudo formado, você tem que pensar como eu vou vender esse empreendimento no hoteleiro. Eu não posso posicionar ele de uma forma para vender para um turista convencional e para um multiproprietário, ou quando ele chega lá, ele encontra os multiproprietários. O que eu tenho que equilibrar nesse posicionamento, né, de marketing, de vendas, enfim, qual é a estratégia? Então, isso tudo é o nosso trabalho no dia a dia, que é um desafio. É um desafio bastante grande. Nessa reunião que a gente falou aqui lá do início do desenvolvimento da nossa empresa, desde cedo a gente entendeu esse negócio como uma grande engrenagem, composta de várias partes, né? A gente opera isso como se isso fosse um grande flywheel que todas as engrenagens juntas produzem uma força motora muito grande para benefício desse modelo de negócio, né? Então, e como vocês falaram antes, e a Perla reforçou, a gente entende que o uso é fator crítico de sucesso para você manter a adimplência, para você não distratar, para você dar entrega de lazer, porque senão fica um empreendimento melancólico.
a gente forma o pool, hoje a gente comercializa mais de 8 mil cotas. A gente forma o pool e a gente vende ele como se não houvesse amanhã. A gente tem o condomínio e a gente estimula o uso. E ao mesmo tempo, a gente tenta dar o melhor lazer possível. Se eu não tivesse uso, ou se eu não tivesse venda, eu teria um lazer melancólico. Eu teria um bifezinho pequenininho. E como a gente consegue dar musculatura para esse flywheel, a gente consegue ofertar lazer e ofertar comida boa. Então, é basicamente isso, né? A gente não é aquele empreendimento que na baixa estação tudo fecha. Na baixa estação, a gente vende como se não houvesse amanhã para manter o flywheel. Então esse conceito que a gente entendeu desde cedo e a gente tenta desenvolver até hoje, mas tratando o uso como fator crítico de sucesso. E Zubaran, assim, a operação é muito complexa, né? Como vocês falaram, são muitos desafios. Eu queria que agora a gente falasse um pouquinho de como que a tecnologia ajuda vocês a não só gerenciar isso, mas entregar essa experiência que vocês entregam tão bem. E aí a gente pode, óbvio, dizer em relação a todos esses aspectos, né? E, enfim, falem um pouquinho para a gente sobre isso, né? Como a tecnologia ajuda a gerenciar essa operação tão cheia de detalhes. Não seria possível a gente fazer sem a tecnologia. A gente não tem a tecnologia porque a gente acha moderno, bonitinho. Mas a gente precisa usar a tecnologia porque senão a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho. É impossível a gente fazer, por exemplo, uma distribuição de 8 mil cotas no pool hoteleiro ou cobrar condomínio emitindo boleto para 30 mil cotas todo mês, se a gente não tiver muito forte nessa vertente tecnológica. E o nosso parceiro principal é o eSolution, que entendeu e aceitou a nossa proposta de gestão, nos apoiou sempre fazendo desenvolvimentos específicos para essa situação. Eu costumo dizer que a gente é uma enorme empresa pequena. E a gente só consegue fazer assim porque a gente tem muitos processos automatizados, a gente faz uso de tecnologia para poder ter uma gestão uma equipe muito pequena e austera dirigindo os empreendimentos, né? Então, para a gente é fundamental. E a gente tem uma conversa com vocês desde sempre, não só com o Lincoln, mas também com o Júnior, com todos vocês da diretoria, de que a gente também entende que a gente precisa, hoje em dia, com a velocidade das mudanças e de tudo que está acontecendo na sociedade, a gente entende que as empresas acabam fracassando não porque fazem a coisa errada, mas porque estão fazendo a coisa certa durante muito tempo sem entender as mudanças demográficas e as mudanças de comportamento. Então, a gente entende que a gente tem um parceiro que, ao longo desse tempo, vem tentando mudar como a gente também, vem tentando mudar o jeito de fazer. A gente vem sempre tentando aprimorar, sempre tentando fazer de um jeito mais econômico, um jeito mais rápido, um jeito mais sensato, um jeito que entrega mais experiência. Então, isso para a gente é vital, não é porque é moderninho. A tecnologia hoje, Nayara, né, quando a gente fala da IA, de toda esse uso, né, de redes sociais, e o celular, ele quase que faz parte das nossas mãos, né, hoje em dia. Então, tecnologia é um assunto importantíssimo aí. Não só para as novas gerações, né, porque eu sempre penso o que os filhos, né, a gente, por exemplo, tem crianças que quando o hotel abriu, eles tinham 3 anos, né, e agora eles têm 12 anos. E agora eles não querem mais ficar com os tios, eles querem jogar futebol ou vôlei só a galera de 12, 13 anos, né? Então, a gente pensa sempre, quando a gente pensa em produto e tecnologia,
a gente pensa sempre no nosso público-alvo, né? Então, nós temos famílias que compraram empreendimentos, que a criança tinha 3 anos, agora tem 12, e daqui a pouco ele vai ter 20, e talvez vender uma outra cota para ele, enfim. Então, a gente entende essa necessidade da tecnologia, operacionalmente falando, é o que o Zubara falou, né? A gente implantou o hotel e eu fui trazendo gente, né? Gente que era do Rio Quente, gente que era do Rio, gente que era de outros empreendimentos que a gente já tinha atuado, né? Da Bahia, né? Trouxemos bastante, mas... E aí chegava lá e falava, mas não tem papel? Eu falei, não tem papel. Não tem papel na venda, não tem papel aqui na venda, não tem papel lá no hotel, não tem papel no financeiro, não tem papel para o hóspede, não tem papel, né? Primeiro porque tem que estar tudo automatizado, e segundo pela questão de sustentabilidade, que a gente vê muito mal, mas nós temos várias ações, né, de sustentabilidade no hotel, nesses hotéis que são de grande porte. Então, a gente acredita na tecnologia, ela faz parte da nossa operação, né? Não tem como. Quando a gente fez o nosso front office, quando fez a adesão ao Trip, né? Que é um novo aplicativo da eSolution, que envolve web check-in, acompanhamento de extrato, check-out expresso, o portal do proprietário, que a gente, né, foi precursor em oferecer o portal do proprietário, para ele mesmo fazer a reserva dele, para ele mesmo, se ele quiser mandar um convidado, fazer ali, para ele ver o que teve de manutenção no quarto dele. Então, quando a gente adquire essa ferramenta, ela não estava nem desenvolvida ainda, a gente desenvolveu meio que 4 mãos aí, né, com eSolution. E a gente nota que tudo que a gente demanda, muitas vezes, acaba virando um produto, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. E o contrário também acontece. Já chegaram ferramentas aqui para nós que alguém pensou, alguém desenvolveu junto com vocês, e vocês depois colocam isso como produto para a gente também, como oportunidade. Então, operacionalmente falando, como o Zubarão falou, tudo nosso é automático, não tem a pulseira que se usa, o consumo, que agora ele usa nos restaurantes do grupo de fora também, que nós temos outros restaurantes na cidade, ele pode consumir com a mesma pulseira. O multipool, né, porque o Zubarão falou, nós temos que ampliar aqui a nossa visão, né? Nós temos o pool hoteleiro e não importa como a gente vende, né? Se é para uma operadora oficial ou se é no Airbnb, mas a gente precisa estar em todos os mercados, no vacation rental, enfim, e depois a gente atribui o resultado normalmente para o pool hoteleiro. Então, quando a gente falou para vocês, eu preciso ter mais de um pool, eu preciso ter 3 pools, porque é o pool voltado para isso, o pool voltado para aquilo, o pool voltado... Aí o Júnior olhou para a nossa cara, assim, né, todo mundo falou assim, eu acho que não tempo para a gente, e aí a gente volta aqui. Aí voltaram com uma ferramenta que hoje já é usual para a gente, porque a gente precisa, de fato, tem outros canais acontecendo, não é mais só a agência de viagem, não é mais só a operadora de viagem. Eu tenho outros canais de vendas para o hoteleiro que não é só o convencional. Então, eu tenho que ter mais de um pool, sistemicamente falando, né? Tudo é um pool único, o hoteleiro, mas sistemicamente a distribuição é diferente. Então, vocês da eSolution também nos ajudaram nisso. E aí, Nayara, tem uma questão também importante. Quando a gente pensa muito em tecnologia, eu já vi isso acontecer, tá? Você tem um público de classe econômica visitando Olímpia, você tem uma massa, né, um destino popular, né? E aí, se você coloca lá uma tecnologia muito arrojada, ele usa. Primeiro ele fica com vergonha de usar, né? Aí depois a gente dá coragem nele, ele vai lá e começa a usar. Entendi agora como usa. Mas se você fizer alguma coisa muito inteligência artificial, atendimento artificial também, não é 100% que adere, tá? Então,
tem aquele que fala assim, não, eu prefiro falar ali com a recepcionista mesmo, eu vou ali falar com a recepcionista. Então a gente põe uma máquina de venda de jantar, de alimentação, o autosserviço, e a gente põe a recepcionista. O nosso tipo de público quer falar com a recepcionista, porque ele conhece ela, ele passou todo dia lá, ele já é proprietário, já volta sempre lá. Então, tecnologia é importante, ela faz parte dos nossos negócios, mas a gente também tenta dosar para que seja amigável com o nosso público. Exato. É o meio, né, de atingir um resultado. A gente até falou no episódio passado sobre isso, né? A tecnologia ela é um meio para se atingir um resultado. O sistema ele é a espinha dorsal do negócio, lógico, né? Sem uma solução tecnológica não se sustenta com a agilidade e escala que é preciso, mas ele não pode ser um protagonista nem negativo e nem aparecer mais do que a experiência que você quer passar, a não ser que seja esse o intuito, como você falou. Se colocar algo com muita tecnologia, pode assustar, né? E ele prefere lidar com uma pessoa. Então, essa visão de quem vocês querem atender, como que é esse atendimento e como nós, como parceiros tecnológicos, podemos ajudar, é a combinação perfeita, né? Isso daí foi falado mesmo no nosso último encontro aqui. E realmente a análise, né, da massa de dados acaba sendo parte da inteligência artificial. Sim. E do hoteleiro resta a prestação do serviço, né? O serviço humanizado, utilizando a tecnologia para não desumanizar o serviço, né? Por exemplo, uma outra ferramenta, Nayara, que eu não posso esquecer, foi a ferramenta do Hospitality, né? Que quando o Zubaran falou, eu falei, Zubaran, eu tenho certeza que precisa disso. O que ele fez? Nós temos uma TV no hotel, que também não é a TV convencional, por questão de custo e de qualidade. Então, nós temos hoje a Infinity, né, que é uma empresa que oferece tecnologia para hotéis, hospitais e tudo mais, canal de TV. E aí a Infinity falou o seguinte, olha, vamos fazer o boas-vindas do cliente pela TV e vamos deixar ele olhar o extrato dele de consumo pela TV também. Quer dizer, já existe essa aplicação, mas para o nosso caso, hotelaria, que a gente tem que operar o condomínio com custos baixíssimos, porque senão você tem que aumentar a taxa de condomínio. Quando você aumenta a taxa de condomínio, é uma guerra mundial para multiproprietários. Por mais que custe 100 e poucos reais a taxa de condomínio, mas a gente faz o máximo de esforço para não aumentar. Óbvio que tem os aumentos, né, principalmente de serviços, aí commodities, enfim, que a gente tem que fazer, mas a gente não pode dizer assim, eu aumentei o serviço porque eu comprei agora um software que vai te dar boas-vindas pela TV. Então, a gente tem que fazer tudo assim. A gente otimizou o custo da TV com a Infinity, né, que é essa prestadora de serviço que a maioria dos hotéis de Olímpia e outros destinos de multipropriedade já usam. E a gente deu esse serviço sem cobrar mais do nosso proprietário. Então, ele consegue, pela TV, ele abre a TV e está lá. Seja bem-vindo, Nayara, né? Então, aqui estão os botões para você ver o seu extrato. E o eSolution entrou nessa parceria com a gente e fez esse projeto que aqui chamou Hospitality, né? Nosso. Então, foi bem interessante. Particularmente, eu acho que a tecnologia, no nosso ramo de trabalho, ela tem que ser utilizada ao extremo para automatizar serviços e etc., até o limite de você poder ser mais humano. Ela tem que racionalizar todos os processos para você poder ser mais humano. Você ter tempo e condições de olhar para o cliente, de atender melhor. Então, tem aquela brincadeira que eu faço com você, por exemplo, no chatbot, você tem uma árvore de atendimento. Lá no botão número 9, eu não quero que fale com um atendente virtual, fale com um assistente real, fale com uma pessoa. Então, eu usei processo tecnológico para responder as perguntas que a máquina me ajudou a responder. Quando não foi possível, fala com uma pessoa. Então, em todas as etapas da árvore de atendimento, tem que ir para uma pessoa, se você quiser. Então, eu acho que o grande barato é esse. O meu médico, o meu cardiologista, ele usa uma inteligência artificial para comparar o laudo do meu exame com 200 mil pessoas, para ele poder olhar para a minha cara e perguntar como é que eu estou me sentindo com o novo remédio.
para ser mais humano. Então, eu acho que é bem por aí. Nunca vai... A inteligência artificial, ela nunca vai substituir o humano no atendimento. Na minha opinião, se você botar atendimento robotizado, será um erro grosseiro, por mais desenvolvido que isso seja. Eu acho que a gente tem que continuar perseguindo o desenvolvimento tecnológico para você racionalizar processos e etc., para que você possa atender melhor como um humano. Perfeito, concordo. Quer falar de orçamento agora? Mais uma questão de tecnologia que foi muito engraçada também, porque isso sempre a gente escuta, né, do eSolution, de outros parceiros tecnológicos aqui, mas a gente usa uma ferramenta, né, de chatbot, que é o Ask Suite, que até, 4 anos atrás, ele era aquela ferramenta que ficava no site para fazer reserva, né? Ou então para falar com um vendedor ali. E daí a gente aderiu a essa ferramenta. E daqui a pouco a gente estava fazendo tudo por essa ferramenta. Eu falei, gente, ninguém nunca fez o que vocês estão fazendo por dentro dessa ferramenta. Vocês estão agora atendendo o cliente, atendendo o multiproprietário, vendendo para ele, por ele, vendendo. Então, isso aconteceu com outro parceiro tecnológico nosso também, que eles falaram assim, cara, a gente estava no mercado há muito tempo e a gente não tinha pensado nessas alternativas. Então, eles customizaram para a gente. Então, hoje tudo, o cliente chegou no hotel, ele usa o Trip, né, para fazer o web check-in e tudo mais, mas ele chegou no hotel, toda a experiência dele ali, até assim, quebrou o cano do banheiro. Então, tudo acontece via o nosso chatbot, né? Que é a nossa ferramenta de comunicação, mas com construções de árvores diferentes ali, o proprietário também, né? Então, o proprietário ele pode fazer várias coisas agora dentro dessa ferramenta de comunicação, que já é muito famosa no mercado, que é o Ask Suite. E eles disseram para a gente, nós temos aqui, nós criamos com vocês, nós criamos 5 produtos novos para vender para hotelaria, que a gente não fazia ideia de que teria essa possibilidade, né? E foi muito bacana. Que bacana, pensar como pode atender, né? Exatamente isso. E facilita, né? Porque a gente falou também no último encontro em relação às 4 gerações que estão se encontrando, tanto no mercado de consumo quanto no mercado de trabalho, né? Então, o robozinho, por exemplo, do Ask Suites, ele atende a todos, porque hoje qualquer pessoa, independente da idade, sabe lidar com o WhatsApp, por exemplo. Virou um meio de comunicação, né? Bacana. Isso aí. Orçamento? Em relação ao orçamento, né? A gente está num período aí que agora é o segundo semestre, a gente já começa a pensar mais num planejamento de orçamento, que ele seja execuível, né, para cada unidade. Isso também é uma realidade aí para vocês? Como que vocês encaram esse momento, né? Bom, a gente está falando de orçamento desde julho já. E ontem mesmo nós tivemos uma reunião aqui para afinamento de premissas. A área comercial já fez a primeira versão do plano de vendas. A gente está bem adiantado. A controladoria já levantou todos os KPIs que vão ser base, né, para o orçamento de 2026. Mas eu já venho desde julho também pensando nos indicadores macroeconômicos e no ano de 2026. Será um ano, ao contrário de 2024 e 2025, que foram anos bem desafiadores para o lazer nacional, 2026 será um ano forte para o lazer nacional. Então a gente está com uma expectativa muito positiva. Se a gente não tiver nenhuma mudança muito grande nos indicadores macroeconômicos, será um ano muito positivo, né? E eu estou muito animado em relação a 2026, né? E para mim, vocês têm razão. É a primeira vez na nossa história que você tem 4 gerações dentro da empresa, né? Nunca teve essa diversidade geracional dentro da empresa, né? Então você tem um indivíduo que é Z, né? E que se ele já investe na bolsa de valores, se tem uma notícia em relação ao câmbio,
ou que o governo mexeu na taxa de juros assim ou assado, o cara se joga pela janela, né? As mudanças são sempre muito traumáticas. E tem a minha geração, que eu fazia orçamento em 3 moedas. Só aplica no CDB. Não, eu quando comecei no mercado de trabalho, eu tinha que fazer 3 orçamentos. Eu tinha que fazer orçamento em real, orçamento em dólar e orçamento em ORTN. Porque os indicadores macroeconômicos mudavam todos os dias. Em termos de premissas, o que nós temos, né? Eu já fiz o orçamento, graças a Deus. Acho que em agosto, assim, a gente olha o resultado desse ano, aí aumenta, né? As metas de otimização de custo e tudo mais para a gente melhorar resultados, senão ninguém ganha bônus, né? Mas a gente falando de 2026, nós temos aí um incremento de 12%, né, de dias de alta temporada. Então, acho que como todo hoteleiro, a gente foca muito os dias de alta temporada. Então, serão 98 dias, né, versus 86 dias que nós tivemos desse ano. E então a gente tem uma correção ali em torno de 4,5%, né, de IPCA. A gente projetou em torno de 18% de incremento versus 2025 e acha que vai alcançar com mais facilidade do que nós vamos alcançar esse ano. Esse ano também a conjuntura é positiva, né, o fechamento é positivo. Os custos, obviamente, subiram muito, né, com toda essa questão econômica, política. Então, tudo que a gente oferece, né, a carne, a alimentação, a mão de obra, né, que é um fator também muito crítico para a gente, a mão de obra, para a gente manter a mão de obra, a gente tem que pagar cada vez mais, né, a gente tem um problema de mão de obra, não só em Olímpia, como em outros destinos também, mas para a gente conseguir reter e atrair talentos, o nosso custo de mão de obra foi um dos que mais aumentaram, né? Para que a gente conseguisse manter o quadro completo. Então, o ano de 2025, ele está ok, né, em termos de resultado, para Enjoy. A gente cresce, né, versus 2024, mas ele foi um ano nós tivemos que ter um plano aqui de otimização de custos, mas de tudo que você pode imaginar, de tudo. Por quê? Porque nós tivemos um aumento muito grande da parte de mão de obra, né, para a gente conseguir ter as pessoas no nosso quadro e ele não ir no feriado, ele pular para o vizinho para fazer o fim de semana lá e nos deixar sem camareira, por exemplo. Então, a gente teve que investir mais em pessoas, teve que investir bastante para manter a qualidade do A e B também, né, que são os produtos, tiveram um aumento razoável nesse ano. Então, 2025 vai ficar ok, mas nós tivemos que fazer um esforço de otimização de custo e que não vai terminar. A gente gostou da brincadeira, a gente não vai terminar, a gente está pensando em tudo. Vamos mandar o escritório para o Uruguai, ao invés de São Paulo? Será que no Uruguai não é mais barato? Compensa, acho que tem muita gente pensando nisso. Assim, quando você falou de tudo, até o produto de limpeza, a gente aqui também, para ter... exato, não tem como colocar tudo na ponta do lápis, né? É interessante você falar sobre o Uruguai, porque eu vi muita gente falando sobre isso. Energia. Algo assim, assustador, por mais que a gente compre energia, né, no mercado aberto, mas a gente fez um exercício aqui e aí no final o conselho gostou da brincadeira e já começou a pensar várias coisas. Será que a gente reestrutura? Vamos mandar a central de vendas para o Uruguai, vai para Goiânia, para onde vai? Então, nós todos gostamos disso. Agora, 2026, a gente acha que vai ser um ano mais positivo aí e vamos colocar uma meta de incremento de 18% em cima do que a gente fez em 2020. Está fechado, né? O pré-closing de 2025. Bacana, maravilha. Imagina vocês que se a gente pegar o telefone agora e ligar para a Olímpia, esse final de semana eu devo ter umas 7 mil pessoas hospedadas. Então, imagina a produção de lixo, o consumo de água, o consumo de produto de limpeza,
é tudo superlativo. Então, isso para a gente é um exercício diário para domar o volume e conter custos. É um exercício diário para poder ter uma operação eficiente. A gente não coloca nenhum executivo, nenhum colaborador nosso entra em zona de conforto. A gente trabalha com taxas de condomínio, com valores bem enxutos, que é para a gente buscar sempre uma alternativa que, na maioria das vezes, não é a mais confortável. A mais confortável é aumentar o preço. Então, a gente não trabalha dessa forma. Sabe? Sistemas de medição, né? Sistemas de medição condominial, sistemas de economia, preventivos também, a gente está apostando bastante nisso, né? Manutenção preventiva, porque o uso é muito intenso. Quando você não usa o hotel fica novinho, 1 ano, né? Quando o uso que a gente tem lá, a gente tem que reformar o hotel basicamente 4 vezes ao ano, né? Então, pintar, reestruturar, mudar o móvel. Então, mas eu acho que a gente fez um exercício muito bom esse ano de revisar os nossos custos. E deu muita coisa, trouxemos uma consultoria, o conselho, né, da Enjoy também se reestruturou e para atuar nisso, né, nessa otimização. Então foi bem positivo, e a gente não quer mais parar, porque já viu que 2026, além de vender mais, a gente vai ter mais resultado. Então, isso na última... Isso é importantíssimo. Acho que a gente se sente forçado a rever as contas pela instabilidade, tudo que a gente já falou, e acaba sendo um exercício muito positivo mesmo, porque otimiza muita coisa, né? Corta onde precisa, aumenta onde precisa, otimiza, enfim. Aqui a gente também faz esse exercício e não tem como não fazer, né? Tem que estar com os olhos e a ponta do lápis ali em tudo que for, né? Enfim, vender, comprar. Certo, Fernando? É isso mesmo, focar na eficiência sempre. Exatamente. Perlas, Baran, a gente está aqui caminhando para o fim, conseguimos falar de todos os pontos que a gente gostaria de falar com vocês, e eu queria agora que vocês trouxessem para a gente tem esse quadro agora de causas da hotelaria. Então, contem para a gente aí algum caso interessante, engraçado, enfim, ou de lições que vocês viveram na Enjoy. Olha, eu acho que a censura não vai permitir. Eu sei, é porque a gente fala coisas que você fala, meu Deus, isso acontece, e acontece. Não, mas aqui não tem censura, assim, pode, claro, né, em relação a informações confidenciais, não, mas... A gente estava na convenção, né, do ano passado, não, retrasado. Acho que foi convenção do ano de 2020, não, foi 24, isso mesmo. A gente estava no centro de convenções e tudo mais, e seria a última convenção que não seria no nosso espaço para eventos, né, que nós estamos com um espaço novo para eventos lá, Arena Olímpia. Então, a desse ano foi 23, porque a de 24 já aconteceu na Arena Olímpia, né, que é um espaço para eventos para até 5.000 pessoas, coberto, e bem em frente ao Enjoy Solar das Águas, né? Então, inclusive, estão acontecendo shows excelentes lá na Iara. Você tem que pegar um fim de semana e ir para lá com a família, pegar o show, vai ter Zé Ramalho, vai ter... Ai, adoro! Roupa Nova, tem alguns shows acontecendo. Mas, enfim, a gente estava na convenção de 2023... E aí a gente pediu para um case também, né? Um caso desse de engraçado. E aí o pessoal da recepção pediu permissão, né? E foi até o hotel buscar que o hóspede esqueceu uma peça dele, pessoal, lá, né? E quando chegou a peça, era uma peça dessas peças íntimas, assim, né? Quase que uma escultura, e a gente ficou com aquilo assim, com a equipe inteira, né? Ficou pensando, meu Deus, mas o que acontecia, né, com essa peça? Porque era um objeto, de sex shop, né, que se compra em sex shop e tudo mais, que é muito comum as pessoas usarem, mas era muito, assim, era grande, não, era um troféu, né? Era uma espécie de troféu. E aí, troféu.
E a recepção é a que mais tem esse tipo de casa, né? Porque eles sabem de tudo. Agora, você imagina a camareira, porque ela não estava nem com coragem, eu acho que ela era assim, religiosa e tudo mais, e diz a líder dela que ela não estava nem com coragem de entregar, né? Aquele troféu, né? Então, isso foi muito engraçado, que a gente não esperava. Ele ficou o pior é que sempre tem um nome, né? Então você sabe, você já fica pensando, nossa. E na época a gente pegou o troféu, já que estava no Achados e Perdidos em Mim, não achamos o dono, a gente deu ele para o nosso diretor, né? Para ele deixar ali na história dele de hotelaria. Foi muito. Não chegou a ficar nos Achados e Perdidos, né? Rapidinho já acharam uma finalidade. Mesmo de um torneio erótico qualquer. Ah, é? Mas eu vou te falar, eu tenho. É muito tempo, né, de hotelaria, eu tenho a quantidade de casos assim que vocês não imaginam. E a coisa mais curiosa que ocorreu foi um amigo meu que ele tinha uma produtora de filme, uma produtora famosa, e ele e mais 2 roteiristas me entrevistaram durante semanas com a ideia de fazer um seriado, de reunir casos que acontecem, que nem esses seriados de hospital. Ele queria fazer um seriado de tudo que acontecia dentro de um hotel, né? Eu me reuni várias vezes com essas pessoas, mas, enfim, aparentemente não virou produto, né? Não foi a gente tem o caso do do micro-ondas. Esse é clássico. Conta esse. Esse eu acho interessante, porque a gente fala muito sobre o tipo de hóspede que a gente recebe, né, na multipropriedade de forma geral. Não, o camarada chegou, um tiozinho, tadinho, ele chegou na recepção para reclamar que que o cofre não estava funcionando. E ele não estava conseguindo fechar. Ele colocava os pertences dele dentro do cofre e o cofre não estava fechando. Aí o recepcionista falou assim, nesse apartamento seu não tem cofre. E ele falou assim, como não tem? Eu estou guardando as coisas dentro do cofre. E aí houve aquela questão ali, tem, não tem, o recepcionista foi acompanhar ele até o apartamento. Quando chegou no apartamento, ele estava colocando as joias dele dentro do micro-ondas e tentando fechar. Ele não ligou o micro-ondas. Ainda bem que ele não ligou, né? Isso é verdade, por mais incrível que pareça, é verdade. Foi verdade. Meu Deus! Imagina se liga esse micro-ondas. Alguém contou pra gente que foi, eu não lembro agora quem, que alguém tava tentando assar uma peça de picanha no micro-ondas. Tipo assim, ficou por horas lá eu não lembro agora quem contou, mas, meu Deus, que absurdo, o cara achar que era cofre. Nossa, é muito diferente. A gente já tirou churrasqueira de tijolo de varanda. Fizeram uma churrasqueira de tijolinho. Tem de tudo mesmo. Nossa, a gente acha que escutou, né? O mais impressionante, ainda vem uma diferente. Bom, Sbaran e Perla, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Foi uma aula, né? A gente foi mesmo. Escutou coisas incríveis da experiência que vocês têm, da visão que vocês têm à frente da Enjoy. Então, não só como fornecedor, parceiro, mas como profissional também, eu sinto que ouvir vocês foi muito, muito um privilégio, assim, muito engrandecedor de fato. Muitas experiências boas. Eu quero agradecer também os nossos patrocinadores, Sky One, Livá, Hotéis e Resorts e o Cicobi, que estão com a gente também nesse projeto, trazendo informações tão interessantes e engraçadas para esse setor. E dizer para a nossa audiência também que sigam os nossos convidados aqui nas redes sociais. São pessoas incríveis de conteúdo e de experiência, como puderam ouvir. Nos indiquem também convidados que querem trazer, né? Além de curtir, comentar e seguir a gente nas nossas redes sociais, nas principais. Estamos em todas. E, Fernando, quer dizer alguma coisa? Não, vou repetir, né, o que eu disse no nosso último episódio. Eu fico muito feliz de ver que o turismo, hoje no Brasil nós temos o agro consolidado como uma mola propulsora da economia,
E eu vejo que o turismo ele pode exercer essa função de segunda atividade, segundo segmento, como essa mola propulsora, de geração de renda, geração de emprego, de evolução tecnológica também, evolução de serviço. Então eu acredito muito na indústria do turismo, né? E esses 10 episódios aqui que a gente está fazendo, isso tem corroborado tudo o que eu penso, né? Exato. E é muito gratificante isso, né? Saber que a gente tem aí pela frente, né, um leque de oportunidades. Exatamente. Obrigada, pessoal. Maravilha. Isso que você falou, Fernando, dá outro podcast. Se você pegar de toda a oferta de crédito que o país disponibiliza para o agro, se você pegar 10% dessa oferta de crédito e disponibilizar para o nosso setor, a gente multiplica muito mais a economia do que o próprio segmento agro. Não, sem prejuízo nenhum a todo o orgulho que nós temos do agronegócio, né? Mas se 10% da oferta de crédito for oferecida para o nosso segmento, a gente gera muito mais emprego do que o agro gera, a gente tem um impacto muito maior, né? Verdade, concordo. Obrigada, pessoal, também. Sucesso para vocês. Adorei o tema, Mentes Inquietas. Aqui são 2 mentes inquietas, vocês são testemunha disso, então eu desejo muita sorte aí para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.